E assim, eles se odeiam, claramente. Às vezes, eles não precisam nem de um vilão. O que foi esse livro? Meu Deus. Extremamente decepcionada com esse livro. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Bom, o nosso objetivo no vídeo de hoje é terminar séries que eu estou no meio. E isso inclui trilogias e duologias. Os livros que eu pretendo ler nesse vídeo são o último livro da série de 4 livros da Julia Quinn, Smith, romance de época, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, e o último volume da duologia Caçador Sem Coração, Bruxa Rebelde. Eu tô muito ansiosa por isso aqui. E também eu tenho um livro que eu pretendo ler no Kindle, que é a continuação da duologia Staters, que é uma pegada de distopia, também tem um pouquinho de ficção científica, e eu amei o primeiro livro. Então assim, tô muito ansiosa e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. A nossa próxima leitura vai ser Enders, que é a continuação de Staters. Eu acho que eu li Staters ano passado e eu amei muito. Eu lembro que o final do livro me deixou chocada, porque temos plots em cima de plots. Falando um pouquinho de Staters pra vocês, aqui a gente tem, como eu falei antes, uma distopia, uma pegada de ficção científica também. Uma coisa que vocês precisam entender nesse universo. Eu não sei se eu vou falar a idade exata, mas é o que eu me recordo. Os Staters são os jovens com menos de 21 anos. E os Enders são as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Então, a sociedade aqui, ela foi atacada por um vírus. E existia uma vacina para deixar as pessoas imunes, porém, elas eram liberadas apenas pros mais jovens, com menos de 21 anos, e para os mais velhos, com mais de 60 anos. E o restante da população foi morta. Como eu falei para vocês, a gente tem uma distopia, então a comunidade aqui é dividida entre os Staters e os Enders. Então os Staters ficam pro lado menos favorável, com aquela situação totalmente crítica, sem recursos, sem alimento, perseguidos, e os Enders ficam do lado da liderança e da fartura. E aqui existe um programa criado por uma empresa, e basicamente esse programa é: os Staters emprestam os seus corpos para os Enders usarem. Então tem toda uma mecânica ali, tecnologia, controle mental e entre outras coisas. Então a nossa protagonista, que é uma Stater de 16 anos, que perdeu os pais e ficou totalmente responsável pelo cuidado e a criação do seu irmão mais novo, que tem a saúde muito frágil, ela decide entrar nesse programa, porque eles oferecem muito dinheiro a quem precisa, digamos assim. Então assim, a partir do momento que a nossa protagonista entra para esse programa, coisas começam a acontecer, coisas que não deveriam acontecer. Mistérios começam a aparecer e você fica assim, muito curioso, e isso te prende muito na leitura. Foi um livro que eu fiquei muito surpresa porque eu não conhecia e eu também não esperava muito dele. E eu amei a história, ele foi um 4 estrelas, se eu não me engano. Então assim, estou com altas expectativas. Finalizei Enders ontem e devo dizer que estou decepcionada. Estava com muitas expectativas, mais do que eu deveria. A primeira coisa que me incomodou muito nesse livro foi que eu senti, ao terminar ele, que faltaram informações. Muitas coisas que foram jogadas pela autora na história ficaram flutuando, deixaram pra gente deduzir. E nem eu digo, um final aberto, porque ele sim foi um pouco aberto, mas informações importantes que acrescentariam
focaria mais na história, então por que um personagem fez aquilo, ou por que aconteceu isso com esse personagem. Então pontos importantes que, ao meu ver, precisavam fazer parte da história foram esquecidos pela autora, e isso me incomodou um pouquinho. A gente também tem mini plots muito previsíveis na história, mas eu não vejo problema nisso realmente, porém eles eram muito iguais ao primeiro livro. Uma outra coisa que me incomodou bastante foi que personagens importantes, personagens secundários do primeiro livro, que fazem parte da história, da vida da nossa protagonista, foram esquecidos nesse segundo livro. Eu realmente não sei o que aconteceu, especificamente falando de um personagem em si. Não sei o porquê a autora fez isso, então isso me deixou um pouquinho chateada. Esse enredo tinha muito poder de ser algo grandioso, e pra mim não foi, infelizmente. Mas ainda assim, é uma história que te prende pelo mistério e pelo objetivo dos nossos personagens, e tem uma escrita muito fluida. Eu classifiquei esse livro com 3 estrelas. Eu definitivamente prefiro o primeiro livro, Stutters, do que Enders. Pra mim, o primeiro livro foi superior de todas as formas em comparação a esse segundo livro. Obviamente, eu já decidi a minha próxima leitura, Bruxa Rebelde. Estou sentindo que eu vou gostar mais desse segundo livro. Eu gostei muito de Caçador Sem Coração, ele foi um 4 estrelas pra mim, mas assim, eu estou sentindo que esse livro vai ser superior. E assim, eu estou muito ansiosa pra começar isso aqui, porque da forma como o primeiro livro acabou, foi desesperador. Eu acabei o livro morrendo de raiva do nosso protagonista masculino, altas expectativas, cruzem os dedos. Eu já estou amando isso aqui, eu ainda estou na página 11 e o nosso caçador já está com ciúmes da nossa bruxinha. O sangue de Gideon ferveu ao observá-los. Eu estou com tantas esperanças que o romance aqui vai me entregar muito. Eu estou no capítulo 18, na página 111. Surto atrás de surto em relação ao romance. Uma coisa que eu definitivamente amei nesse livro é que ele já começa movimentado. E a autora já nos entrega romance, romance, romance. Então aqui se passaram 2 meses do incidente do primeiro livro, daquela forma trágica que foi de quebrar o coração. Quem leu sabe do que eu tô falando. Então assim, desde o início você fica presa na história. A primeira coisa que a Rune pensa ao ver o Gideon depois desses 2 meses é: achei que você tivesse me esquecido. Bom, e o Gideon, o primeiro pensamento dele ao ver a nossa protagonista foi mais ou menos o seguinte. Gideon cometeu o primeiro erro da noite. Ele olhou para Rune antes de atirar. Aqueles gelados olhos cinzentos o encararam. Os mesmos olhos que o assombravam noite após noite. Os olhos de uma mulher que ele queria esquecer.
E assim, eles se odeiam, claramente. A negação aqui, gente, ela é tão forte que você fica chocado. Bom, pra você que não conhece o universo e o primeiro livro dessa duologia, Caçador Sem Coração, aqui, a cidade onde acontece toda a história, ela era governada por bruxas. Porém, houve uma revolução onde exterminaram todas elas. E a Guarda Sanguínea, que organizou e atuou dentro desse movimento contra as bruxas, acaba tomando posse da cidade. Eles começam a governar a cidade. E eles decretam o extermínio de todas as bruxas e consequências a quem ajudar as bruxas. Um outro ponto aqui. A magia das bruxas acontece através do sangue. Ou seja, elas podem usar o próprio sangue ou de outras pessoas. E todos esses cortes geram uma cicatriz. Cicatrizes com tonalidades diferentes. E é exatamente por essas cicatrizes que se diferencia quem é bruxa e quem não é. Pelo menos é assim que a Guarda Sanguínea sabe se uma mulher é bruxa ou não. Bom, aqui a gente vai conhecer a Rune, que é a nossa protagonista. Depois que ela entregou a própria avó à Guarda Sanguínea, ela vira um exemplo para essa nova revolução. E isso é um ótimo disfarce para ela, porque ela é uma bruxa. E ela usa esse disfarce para salvar outras bruxas. E ela é conhecida como Mariposa Escarlate. E quando o nosso capitão da Guarda Sanguínea, Gideon, recebe a informação que talvez a Rune tenha alguma ligação ou até mesmo seja essa Mariposa Escarlate, ele começa a cortejá-la para investigar realmente se ela é ou não. Bom, o que ele não sabe, a Rune vai começar a corresponder a esse cortejo, porque ela vê uma vantagem ali. Além dela poder ganhar informações privilegiadas, ele pode ajudá-la em uma missão. Ele pode, sem saber, ajudá-la a resgatar uma amiga muito antiga da avó dela, que acabou sendo capturada pela Guarda Sanguínea. Então aqui a gente tem claramente o trope principal da maior parte das fantasias, que é o Enemies to Lovers. Então eles realmente se odeiam, além dos motivos claros, por ela ser uma bruxa e ele um caçador de bruxas, envolve outras coisas também. Eu estou amando a leitura, as minhas expectativas continuam altíssimas. Eu tive um surto com esse pensamento do Gideon, e eu até criei expectativas do agora vai, mas enfim, se aquilo era fraqueza, ele queria ser fraco. Se aquilo era pecado, que ele fosse condenado ao inferno. Isso em relação ao que ele sente pela Rune. Mas assim, tudo em relação a esses dois é muito complicado, além, obviamente, dele ser um caçador de bruxa e ela uma bruxa. Além do universo conspirar contra esses dois aqui colocam tantos obstáculos, gente. Então aqui a gente tem cenas em que os dois estão super entregues um ao outro e você pensa, meu Deus, agora vai, agora eles vão tomar um rumo e se decidir, se entregar para esse sentimento, mas não, acontece algo que faz com que eles se afastem mais ainda. Às vezes, eles não precisam nem de um vilão pra atrapalharem um romance entre os dois. Eu cheguei na parte 2 do livro e tô em um momento não tão favorável ao romance. Então, assim, estou levemente preocupada, mas claramente obcecada por isso aqui. Foi esse livro, meu Deus, eu surtei muito, muito mesmo. Eu fiquei impressionada com a forma como esse livro me capturou já nas primeiras páginas, e eu juro pra vocês, é um livro que a gente tem muita ação, é um livro que acontece sempre alguma coisa, então assim, ele te prende do começo ao fim da história. Não temos descanso aqui, não temos. Eu amei o romance, a química do casal, meu
Deus do céu, simplesmente perfeito. Eu amei as rivalidades do livro, eu amei a forma como os nossos protagonistas amadureceram, e eu digo assim, individualmente, cada um deles, a forma como eles aceitaram os sentimentos foi assim, meu Deus. E eu sortei muito com esses dois aqui, muito. Senti um pouquinho de raiva dos dois, querendo chacoalhar eles em muitos momentos também, obviamente. Mas assim, amei muito. A autora não deixou nenhuma ponta solta, o que eu achei incrível. É um livro que te traz muitas emoções, então assim, tudo que eu espero que tenha numa romantasia, aqui tem. Foi assim, uma leitura incrível, do começo ao fim, de verdade. Eu não esperava gostar tanto desse livro, então assim, ele me surpreendeu demais. Com toda certeza é o meu favorito da duologia. O primeiro livro, ele é muito bom, porém, algumas coisas me incomodaram nele. Como o nosso protagonista masculino, o Gideon. Porém, obviamente, claramente, incrivelmente, ele conseguiu sua redenção aqui, ok? Eu saí apaixonada. Incrível, de verdade. Eu super indico essa romantasia pra vocês. Incrível. Aqui também, como no primeiro livro, a gente só tem uma cena hot. Perfeito, gente. No final, eu me desesperei. Vocês viram? 5 estrelas. Eu estou apaixonada. Eu estou obcecada por isso aqui. Mais uma série de livros concluída. Se vocês não conhecem a série Smith Smith ou Smite Smith, que é uma série de romance de época, mais 18. Então, nesses 4 livros, a gente vai conhecer essa família chamada Smith Smith, que tem uma tradição anual. Eles possuem um quarteto musical feminino. E elas só podem sair desse quarteto para dar lugar a outra garota da família quando ela se casa. Mas o grande porém disso aqui é que elas são péssimas. Então, em cada livro, a gente vai conhecer um casal diferente. Então, definitivamente, Os Mistérios de Sir Richard foi a minha maior decepção da série em si, o que eu menos gostei, e do vídeo. Assim, eu fiquei extremamente decepcionada com esse livro, com o romance. Bom, em Os Mistérios de Sir Richard, a gente vai conhecer a Iris, que se define como uma garota invisível, muito sem graça. Porém, isso vai mudar quando um homem começa a cortejá-la de uma forma repentina e muito intensa. Isso faz com que ela desconfie muito das atitudes dele. E esse homem é o nosso protagonista Richard, que precisa urgentemente se casar. E esse mistério é o que te prende na história, do porquê esse homem quer se casar tão rápido. Qual seria a razão? E assim, conforme as páginas vão passando, tudo vai piorando. E você pensa, não, ele não vai fazer isso. E quando ele faz, é assustador, porque é tão errado. Então assim, esse definitivamente foi o pior livro da série. A forma como ele prende a nossa protagonista, a forma como ele tira a liberdade de escolha dela, é impensável. Então assim, por mais que a autora tenha trabalhado a justificativa, os motivos do nosso protagonista masculino, eu não consegui gostar do romance, por mais que a gente ganhasse cenas fofas e, obviamente, ao final eles realmente se apaixonam, porque o romance começou tão errado, ele não conseguiu me agradar. Definitivamente foi uma grande decepção, eu classifiquei ele com 2 estrelas. Eu não dei 1 estrela, ou menos que isso, porque a escrita da Julia Quinn é realmente muito boa e porque ela trouxe personagens de livros anteriores, o que me agradou também. E eu gosto dos personagens anteriores. Mas enfim, gente, foi realmente uma grande decepção esse livro. É um romance, com toda certeza, bem problemático. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu, de verdade, amei gravar isso aqui, porque ele foi muito produtivo. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!